Shalom, shalom, amados. Tudo que nós temos para alcançar a serenidade, a alegria de viver, a paz, todas as benesses para termos uma vida que vale a pena ser vivida, não está no poder de outras pessoas. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele traçou um projeto de vida, mecanismos através dos quais isso acontece. Sabe, Ele não daria o controle das nossas vidas nas mãos de ninguém. Mas, infelizmente, muitos de nós, por N fatores, sabe, por ignorância, por não compreendermos a dinâmica das nossas almas, dessa psique, do que acontece aqui dentro, nós acabamos, sem perceber, dando poder a outras pessoas para conduzirem as nossas vidas. Olha, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que fizeram isso. Sabe, homens, mulheres, e que alguns conseguiram resgate, outros não. Outros acabaram tendo um final muito triste. Quando nós pensamos em Ruth, né? Ruth era a nora, né, de Noemi, que teve os 2 filhos, né? Os filhos morreram, o marido morreu, e ela decidiu, ainda não sendo, né, uma judia do povo de Deus, mas sendo uma moabita, porque ele havia se casado com ela. Ela escolheu ficar ao lado da sogra. Ela tinha entendido o plano de Deus para a vida dela, sabe? Ela tinha uma alma tratável. Então, mesmo mediante o luto, mediante a incerteza do que seria a vida delas, né? Que Noemi, a sogra dela, dizia, né, que não tinha mais nada para a vida dela. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Mas Ruth segurou firme na mão daquela mulher. E as duas seguiram, prosseguiram. E Jesus veio dessa descendência. Então ela não permitiu que fatores externos, que circunstâncias externas, ou até mesmo que pessoas falassem, tirassem ela daquele propósito. Não. Ela seguiu adiante. Ela prosseguiu. E nós temos tantos outros exemplos que podem, que gritam aos nossos ouvidos. De pessoas que escolheram, sabe, em meio ao caos, em meio a tudo aquilo que poderia perturbar. Outra, Esther, a rainha Esther, aquela menina que ficou órfã, né? Que o povo dela estava lá no cativeiro, que poderia morrer, e ela foi levada para o palácio, foi escolhida pelo rei para ser a rainha. Ela poderia ter sido deixada levar pelaquela vida de pompa que ela tinha de riqueza, mesmo porque quando ela foi chamada a ajudar o povo, o primo dela falou: olha, Esther, quem sabe não foi para isso que Deus te chamou, te preparou? E ela temeu se apresentar diante do rei para intervir pelo povo, para que fosse morta. Mas ela, tão jovem, né, tão sofrida, ela foi adiante e ela não se deixou influenciar por nada daquilo. E ainda convocou os seus serviçais a jejuarem com ela. A gente lê a história, assim, parece tão arrumadinho, tão simples, mas só Deus sabe tudo que ocorreu ali para que ela pudesse ter esse final feliz, esse cumprimento da promessa. E José, amados, José que foi vendido pelos próprios irmãos, era órfão, né? A mãe tinha morrido, foi parar lá numa terra idólatra, foi jogado na masmorra. A esposa do líder, do chefe dele, sabe, tentou seduzi-lo, ele não aceitou, ele foi parar na prisão, tido como mentiroso, como sedutor, como um tarado, não é verdade? Mas com tudo isso, José prosseguiu, sabe? E deve ter sido muito, muito, muito triste, sabe? Tudo que ele passou, tudo que ele viveu ali, mas nada disso fez com que o propósito de Deus na vida de José fosse cumprido. Ele persistiu, ele tirou forças, né? Lá de dentro do interior dele. Como eu falei num devocional anterior, é do lado de dentro que está a força, não é do lado de fora.
sabe? É lá na nossa mente, no nosso coração, sabe? Na nossa fé, nessa conexão que nós temos com Deus. Ainda que doa, ainda que esteja tudo nublado, tem uma canção que fala, ainda que eu for me arrastando, eu não volto atrás. Ainda que a minha mente esteja espumando, todas as circunstâncias estão me espremendo. Parece até que eu não estou batendo bem da cabeça. Não é possível que essas determinadas coisas estejam acontecendo comigo. Sabe? Quando tudo desmorona, sabe aquele joguinho de dominó? Você encosta não está caindo todos os outros? Tem momentos das nossas vidas que é assim. Tem estações nas nossas vidas que elas serão assim. Mas Deus tem um plano, sabe? E a nossa essência, aquilo que Ele tem para nós, Ele não vai voltar atrás. Lembra-se de Sansão? Ainda que ele tenha se perdido lá, desobedecido os pais, se casado com uma moça que não era do povo dele, porque Sansão era escolhido desde o ventre materno. Ainda assim, ele pediu uma última chance a Deus e ainda cego na hora da morte. O propósito de Deus, que era matar todos os inimigos do povo de Deus, também foi cumprido. Então, amado, amada, aí na sua vida, na minha vida, haja o que houver. Deus é um Deus de milagres. Mas milagre é para quem acredita, sabe? E eu também preciso entender que milagre que eu desejo, sabe? Algumas pessoas, né, quando a gente fala em milagre, pelo menos comigo, o primeiro pensamento que vem, alguém tá morrendo, vai ser curado para viver. Às vezes não, né? Tem uma cantora que ela perdeu na gospel, ela perdeu o filho, ela fez uma canção, Milagre Sou Eu. Por quê? Sabe? Ela sofreu muito, mas ela creu, né? Que o filho foi para os braços do pai e que o milagre seria ela continuar vivendo, ela continuar louvando, ela continuar adorando, né? Ela fez de tudo. A gente até conhece o história. Ela chorava, pedia a Deus ressuscitar o filho, não aconteceu. Aí ela gravou a canção Milagre Sou Eu. Que às vezes milagre não é aquilo que a gente quer, não é da maneira que a gente quer. Mas com certeza, sempre Deus fará o melhor. E Ele nos dará o consolo. Ele nos conduzirá interiormente, se nós permitirmos, se nós clamarmos, se nós admitirmos que nós estamos necessitados da ajuda dEle. Porque não há como Ele intervir, Ele não chuta a porta do nosso coração, Ele não empurra. Ele é suave, Ele é doce. E somos nós que vamos permitir que Ele nos ajude ou não, sabe? Não é com arrogância, não é com aquela postura que eu sei tudo, não é do meu jeito, como eu sempre fiz, eu sei. Nada, a gente não sabe de nada. Sabemos aquilo que Deus nos permite saber, aquilo que Ele fala conosco, sabe? Então, a todo momento, como se fosse uma bússola, né? O meu coração está alinhado com o coração de Deus. E para que isso aconteça, eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso entender. Sabe que o mundo está aí. Eu estou aqui no mundo. Nós todos estamos. Não tem como fugir do mundo. Mas eu sempre tenho escolhas. E a minha escolha vai ser sempre procurar caminhar em santidade. Sabe? Um dia de cada vez, um momento de cada vez. E quando eu sair dessa linha, eu vou me sentir desconfortável. O meu coração vai ficar perturbado, eu vou ficar triste, eu vou ficar constrangida. E vou permitir, pedir socorro a Deus, retornar, me arrepender e retornar para aquilo que é bom, louvável, de boa fama, que há valor nessas coisas. E como eu sempre falo, começa aqui, sabe? É aqui. Aqui é o processamento para tudo. Sabe? É aqui que todos os planos são feitos, é aqui que tudo é processado. Então eu preciso vigiar a minha mente. Eu preciso sempre pensar no que eu tenho pensado. O que está sendo produzido aqui? É o que vai sair, é o que vai fluir. Mas se eu não alimentar a minha mente, o meu espírito, ele vai desmaiar. O meu corpo, que vai ficar aqui para essa dimensão, precisa ser alimentado corretamente. Imagine o nosso espírito. Nós vamos deixar ele passando fome? Não, de jeito nenhum. Então, amados, fica a mensagem de hoje. Que Deus nos ajude nas melhores escolhas. Antes de você sair daí, compartilhe com tantas quantas pessoas você puder, grupos, a fim de que essa palavra chegue além, para poder dar um toque em alguém, mudar a história de alguém. E para isso eu preciso da sua ajuda. Deus quer contar conosco. Amém?
Vamos orar então? Paizinho, nós entendemos, sabemos que o Senhor não precisa de nós. Mas como o Senhor é amor, o Senhor quer contar conosco. O Senhor quer agir nesse universo, nas vidas, ó Pai. Conosco em unidade, em comunhão, Deus. Papai, fica conosco, ó Deus. Alinha os nossos pensamentos, os nossos desejos, ó Pai, pelas Tuas verdades, ó Pai, que são perfeitas, que são infalíveis, ó Deus. Aquele que me ouve, ó Deus, que está com a mente turbulenta, Deus, que está passando por provas, ó Pai, ou até por tentações, ó Pai. O Senhor conhece cada um, Deus. E o Senhor não é aquele que aponta o dedo que julga, mas é o contrário, o Senhor estende as mãos e fala: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Então que todos creiam que podem ir até o Senhor, que todos sintam essa paternidade abençoadora, maravilhosa, perfeita, que é o Senhor, Pai. O Senhor conhece cada história, cada trauma, cada desalento, cada dor, cada estresse, desapontamento, Deus. A fé abalada, Senhor, o desespero, a vontade até de desistir da vida, o Senhor sabe, Deus. Os teus olhos contemplam tudo e todas as coisas, ó Deus. Nada passa desapercebido a ti, porque tu és onisciente, onipotente, onipresente, dono das nossas vidas. Toma essa vida que me ouve, Deus, que chora agora, que já está sem esperança, Deus, e faça a mudança, Deus. O Senhor tem uma nova história para essa vida, Pai, mas é preciso que nós permitamos que o Senhor faça alguma coisa, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, Pai. E o Senhor não vai avançar se nós não te permitirmos, ó Deus. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua presença, por esse momento de oração aqui, Deus. Ser com cada um, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.